A Poder Data, divulgada hoje, mostra que Lula, há pouco mais de 6 meses do primeiro turno da eleição presidencial, é desaprovado por 61% dos brasileiros. A Poder Data, divulgada hoje, mostra que Lula, há pouco mais de 6 meses do primeiro turno da eleição presidencial, é desaprovado por 61% dos brasileiros, enquanto apenas 31% aprovam. É a maior taxa de desaprovação já registrada desde março de 2024, quando a pesquisa começou a ser feita com 2 perguntas: se o eleitor aprova ou desaprova tanto o desempenho pessoal do presidente como o do governo em geral. Na pesquisa de hoje, no caso da administração federal, 57% desaprovam e 37% aprovam. As curvas do infográfico do histórico da avaliação do desempenho de Lula mostram que em 2 anos, de março de 2024 a março deste ano, a percepção da população sobre o trabalho do presidente Lula se deteriorou. Na época, 2024, a diferença entre os que aprovavam e desaprovavam Lula era de 11 pontos. Hoje, essa diferença triplicou, são 30 pontos percentuais. E hoje também uma pesquisa eleitoral do Instituto Atlas Intel mostra o senador Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula em um eventual segundo turno das eleições deste ano. Empatados na margem de erro, mas com o crescimento de Flávio Bolsonaro em 1 ponto percentual desde a última pesquisa, e ele agora tem com isso 47,6% das intenções de voto contra 46,6% de Lula. Na última pesquisa Atlas Intel, divulgada em fevereiro, Flávio aparecia com 46,3% das intenções de voto, enquanto Lula tinha 46,2% das intenções de voto. Infelizmente, esse crescimento vem acompanhado de casos de família, né, Cristina Rocha? Falando em eleições, aliados de Tarcísio de Freitas e de Michele Bolsonaro ainda têm esperança, mesmo que remota, de que a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro leve o ex-presidente de lançar o filho Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto em 2026. A aposta é a de que em casa Michele consiga convencer Bolsonaro a mudar de ideia e lançá-la, porque o jeito que você escreveu, lançarela tá lindo no pizzaria, né? Lançarela! Lançarela! Quem é ele que vai levar? Lançarela! Pizza do quê? De lançarela. Lançá-la ou lançar Tarcísio como candidato à presidência da República. Apesar da esperança dos aliados de Tarcísio e de Michele, lideranças do PL e caciques do Centrão consideram remotas as chances de Bolsonaro trocar seu candidato a essa altura do campeonato. Aliás, segundo o jornal O Globo, a domiciliar de Bolsonaro deve ampliar o poder de Michele sobre os rumos da campanha deste ano. Pessoas próximas à família dizem que a primeira-dama passa a concentrar o acesso cotidiano do ex-presidente e tende a influenciar diretamente decisões políticas num momento em que Flávio Bolsonaro mantém agenda intensa fora de Brasília devido a essa pré-campanha. A avaliação de aliados é que a reunião de Michele com Moraes, realizada na véspera da decisão da prisão domiciliar, reforçou sua posição como principal articuladora no momento. E ainda por cima tem a questão Moro. Recém-filiado ao PL, o senador Sérgio Moro, que é pré-candidato ao governo do Paraná, admite que teve divergências com Jair Bolsonaro no passado, mas que agora
ao chegar no partido do ex-presidente, é necessária a união para a construção de um país melhor. Disse ele que acabou de sair da União. Que engraçado. A CNN, Moro relembrou que em 2022 não teve apoio de Bolsonaro para se eleger senador no Paraná, mas o apoiou no segundo turno contra Lula. Apesar disso, Sérgio Moro afirmou que as divergências, tanto com Flávio Bolsonaro quanto com Jair Bolsonaro, ficaram no passado. Aspas. Não mudo, não mudo, não mudo o que falei no passado. Fecho aspas. Ou seja, ficou no passado, mas ele não muda o que ficou no passado, o que ele falou no passado. Que coisa é essa? Não mudo o que falei no passado. Foi isso que ele falou para CNN, valendo lembrar que em 2019 o Moro mencionou que o então presidente do STF, Dias Toffoli, suspendeu investigações baseadas no COAF, beneficiando Flávio Bolsonaro em casos envolvendo o ex-assessor do senador, Fabrício Queiroz. Já em 2020, quando era ministro da Justiça, Moro acusou o então presidente Jair Bolsonaro de interferir politicamente no trabalho da Polícia Federal. E esse episódio fez Moro deixar o ministério. Ainda em 2020, mas em dezembro, Moro foi às redes sociais para criticar, e às redes de imprensa para criticar a demora do governo Bolsonaro em começar a vacinar a população contra a Covid-19. No ano seguinte, em 2021, Moro criticou um suposto esquema de rachadinha envolvendo Flávio Bolsonaro. E agora o Moro vai para a CNN e fala: não retiro nada do que disse. Como é que ficou no passado se ele não retirar nada do que disse? Ricardo Rose me alumeia. Difícil. Aí realmente é tão difícil de entender quanto o Moro falando. Mas aí é um ajuste político, uma necessidade de ajuste. Ele está entrando no PL para ser candidato ao Paraná, vai bem nas pesquisas. Então é melhor tentar deixar o que ele disse no passado, que ele disse que não tira, mas seguiremos juntos daqui para frente para combater Lula. Esse é o discurso. Agora, no que diz respeito à desaprovação do governo e do presidente da República, é reflexo da mais transparente realidade que o Brasil está vivendo. Governo perdido à deriva, sem nada a apresentar para a sociedade, envolto em um universo de escândalos, é INSS, é Master, é agora Fictor, e o filho do presidente, de alguma forma conectado a todos esses escândalos, um presidente senil falando bobagens aos quatro cantos do planeta. Resultado, a desaprovação recorde, como nunca antes na história deste país, para o Lula. Tanto que em algumas pesquisas já se aventa o nome de Fernando Haddad, a possibilidade cada dia mais real de o Lula sequer ser candidato. O que é importante levar em consideração. Ainda teremos águas a rolar aí até as bordas da eleição. Mudei, você viu que saiu? Agora saiu da até as bordas da eleição, pode ser que nem o Lula, se ele vê que vai perder e vai perder feio, talvez ele invente uma... Daqui a pouco você está falando verada. Agora, Flávio Bolsonaro. Acho que essa questão da discussão interna aí entre Michele, grupo do Tarcísio e Flávio não vai para lugar nenhum, porque o Flávio disparou, o Flávio se consolidou como candidato à presidência da República do Bolsonaro, da direita brasileira, principalmente agora com a desistência do Ratinho Júnior no Paraná, para resolver as questões lá no Paraná. Então acho que o Flávio se consolida, já aparece numericamente à frente de Lula no segundo turno na pesquisa Atlas Intel, vai se consolidando daqui para frente, não vejo esse movimento de forma alguma. Tá certo que a Michele tem a influência dela, sim, vai estar próxima de Bolsonaro, acho que Tarcísio também é um candidatíssimo, mais para a eleição de 2030. Agora, para mim, as cartas já estão colocadas na mesa. Flávio se consolidando como candidato de Bolsonaro, e aí falta definir a esquerda, se de fato é Lula, porque do jeito que a coisa está indo ladeira abaixo, pode ser que ele nem concorra para não passar a vergonha de ser derrotado nas eleições e coloque lá o Haddad como candidato. Tudo pode acontecer.
É isso mesmo, concordo em gênero, número e grau. Então, tá bom, na questão, é isso aí. Na questão do Lula, para não ser repetitivo, né, não falar as mesmas coisas que você falou, essa é a análise mesmo, nua e crua do que tem acontecido, e a gente já tem falado aqui há meses até, que o Lula não seria candidato. E está cada vez, como você disse, cada vez mais se consolidando, essa visão está se concretizando. Porque, primeiro, ele não gosta de perder. Esse é o primeiro ponto, né? E segundo, com toda essa investigação de casos de corrupção, que agora, cada vez mais perto, como a primeira notícia que você trouxe aqui do filho dele, a coisa começa a estreitar ainda mais. E pode ser uma saída estratégica ele simplesmente desistir da competição, né, do pleito. Agora, na questão dos aliados, né, aliás, da matéria que traz os casos de família, as intrigas, eu vou repetir o que eu falei, se não estiver enganado, na segunda-feira, para ver quando teve aquela questão de quem levaria o mérito dele ter ido para casa ou não, lembra? Teve uma notícia correlata. E eu disse para você, olha, isso para mim parece mais ruído interno de grupos políticos que ficam digladiando ali no WhatsApp, não, olha, quem conseguiu foi a Michelle, não, quem conseguiu foi o Flávio, do que efetivamente algo concreto. Eu não acredito nisso, está consolidada a candidatura do Flávio, como você disse, ele está crescendo, os números mostram. Primeiro que eu tenho defendido, que estão trazendo de volta uma certa veracidade na forma de conduzir as pesquisas para que a população esqueça o passado, ou seja, lá atrás a gente não confiava em pesquisas, né? Porque elas não mostravam a realidade. Agora elas estão tendendo a mostrar a realidade que a gente vê nas ruas. E note que o Lula atingiu o seu ápice de votação, que são os 46%, em virtude da conta que se faz da própria rejeição, né? Faz a somatória de todos os estados onde ele tem a rejeição, diminui, obviamente, da aprovação, você vai tirar a média, vai ser essa, ele atingiu o limite, dali ele não passa e ele sabe disso. Então leva a configuração dele potencialmente não vir disputar, e eu acho que a Michelle não iria mexer nisso. Ela não vai tentar convencer o marido, que é uma pessoa também teimosa, ela sabe disso, de trocar os 40 do segundo tempo, aí quando você está na boquinha da eleição. Por fim, a questão do Moro. Moro foi um achado para o Flávio Bolsonaro hoje, para colocar de lado o seu principal competidor na disputa, que era o Ratinho Júnior, o Little Mouse. Então, deixa ele de lado, tira ele da disputa e com isso ganha o 12º estado, onde ele vai ter um palanque político. Então, para mim, Pavinato, não é selar a paz, não. Eu vivo repetindo isso, vou repetir hoje de novo. É o pacto do diabo. É apenas um armistício entre o Ribbentrop e o Molotov, assinado pelos dois ali lá na Segunda Guerra Mundial, pré-Segunda Guerra Mundial, que fizeram a Alemanha e a União Soviética. E o relatório dos técnicos